Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no terceiro Summit ESG do Badaró e De Luca. E hoje temos conosco o estimado professor doutor Camilo Stanguelin Ferrarese, amigo de longa data, após um longo inverno sem nos encontrarmos presencialmente, nos vemos após mais de uma década agora no ambiente virtual. E dando continuidade à programação do nosso encontro ESG, temos a honra de recebê-lo. O professor Camilo é pós-doutor em Direito pela Universidade do Minho, em Braga, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Ele é coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas de Bauru e pesquisador doutor do projeto internacional Smart Cities and Law. E-Governance and Rights Contributing to the Definition and Implementation of a Global Strategy for Smart Cities. Não vou traduzir. Integra ainda o Centro de Investigação em Justiça e Governação, JusGov, da Escola de Direito da Universidade do Minho, atuando em áreas como direito à cidade, cidades inteligentes, direitos humanos, direito e tecnologia e, não menos importante, filosofia do direito, que é uma das disciplinas que nós somos apaixonados. E hoje, o professor Camilo nos brindará com uma conferência. Não é nenhum bate-papo, nenhuma palestra, é uma efetiva conferência intitulada Direito à Cidade, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, um tema que nos provoca e nos leva a repensar a relação entre espaço urbano, tecnologia e dignidade humana. Em tempos em que a cidade se converte em código, o cidadão em dado, sua reflexão, entendo, creio eu e espero, proporá uma inversão necessária, recolocar o humano no centro da inteligência urbana. Afinal, como diria o nosso amigo e professor Lênin Streck, não poderia deixar de citá-lo, toda interpretação é um ato político. E interpretar a cidade é escolher entre a eficiência técnica e a justiça social, entre o algoritmo e o cidadão. Camilo, a palavra é tua, é uma grata satisfação reencontrá-lo, tê-lo conosco e aprender contigo. A palavra é tua. Muito obrigado pelas palavras, professor Rui, né? Eu cumprimento a todos os que nos acompanham, né? E deixo clara a minha satisfação em participar do terceiro Summit ISG, organizado pela Sociedade de Advogados Badaró e De Luca, né? Também aproveito para agradecê-lo pelo convite e parabenizar pela iniciativa dessa cimeira e de outras que organiza, tentando colocar o direito, temas importantes do direito, como ponto de reflexão para a transformação da sociedade, para se pensar a emergência das novas tecnologias, das mudanças climáticas e questões que o direito tem que se debruçar para encontrar respostas jurídicas adequadas, né? Peço até licença antes de seguir para dizer que é uma satisfação reencontrá-lo, né? Depois de alguns anos sem os caminhos não terem se cruzado, mas dizer que eu conheço há mais de 20 anos, quando desbravava e inovava com a tentativa de incorporação do direito do turismo como um ramo do direito no Brasil e que me parece que naquela oportunidade era uma visão bastante inovadora, porque fazendo um juízo de valor na minha humilde posição, acho que foi o que faltou para o reconhecimento da atividade enquanto profissão, para o desenvolvimento e organização da atividade, pensando naquela perspectiva de Luhmann e o acoplamento do direito nos sistemas sociais, né? Acho que o direito do turismo e organizar o sistema social do turismo. E fica um desafio para se repensar a ressignificação dele e, quem sabe, contribuir ainda mais para o desenvolvimento da área no Brasil, nessa perspectiva de transformação do conceito, né? Então, muito obrigado pelo convite, essa satisfação em revê-lo. Eu não sei se seria válido, mas eu acho importante destacar essa passagem pelo projeto Smart Cities and Law, porque foi uma oportunidade de trabalhar um ano
na Universidade do Minho, fazendo pesquisa de campo em 7 municípios do norte de Portugal, para levantamento de dados e apresentar a proposta de uma carta portuguesa para cidades inteligentes, né? Dessa maneira, a gente teve contato com realidades das cidades portuguesas e identificando problemas e possíveis soluções para se pensar uma cidade do futuro que fosse inteligente a partir da orientação do direito à cidade, né? E por que esse tema é tão importante na atualidade e a mim é um tema que interessa muito conversar, debater, refletir, né? É porque a maioria da população mundial do século XXI já vive nas cidades, né? E a gente vive um processo de urbanização em constante crescimento. Então, assim, não é um processo estanque, é um processo em que há um aumento da população dos centros urbanos, e é nos centros urbanos em que os direitos são negados ou efetivados, é nos centros urbanos que as pessoas vivenciam efetivamente a vida concreta, né? Estima-se que mais de 60% da população mundial já vive nas cidades e até 2050, 70% dessa população seja urbana, né? Então parece a constituição de uma previsão do Lefebvre, né, do Henri Lefebvre, que foi o primeiro autor a consagrar ou a pensar a palavra direito à cidade, né, de uma sociedade urbana, né? Então me parece que a cidade talvez seja o ponto central do século XXI, né? Além de tudo, as cidades são grandes centros de consumo de recursos, sendo responsáveis pelo consumo de 75% da energia mundial. E também é nas cidades que se produz mais lixo e resíduos, né? Estando na origem da produção de 80% dos gases que provocam o efeito estufa. E o efeito estufa a gente sabe que é o fator principal das mudanças climáticas que impactam a vida no globo todo, mas em especial nas cidades, que é onde está concentrado o maior número de pessoas, e por conta dessas mudanças climáticas, a gente tem visto um aumento significativo da ocorrência de desastres climáticos, de desastres naturais, e trazendo à pauta a questão da justiça climática, de se pensar um direito das mudanças climáticas, e que deve ser ponto central do planejamento urbano para se pensar cidades que consigam enfrentar rapidamente esses desastres naturais que afetam diretamente a população que nelas vive, né? Sem pensar nessas perspectivas das alterações das condições climáticas e do consumo de energia, a gente também pode verificar que é nas cidades que se revelam as desigualdades sociais e demográficas, né? E que esse é um problema especialmente vivenciado pelos países em desenvolvimento, apesar que é um problema global e a questão urbana é algo importante para as Nações Unidas desde a década de 70. E nesse cenário, assim, de tentativa de demonstrar a importância das cidades no, nas questões globais, enquanto contribuidora para problemas que afetam toda a população do mundo, mas também será nas cidades que a gente vai encontrar soluções, né? E nesse contexto se insere, portanto, o direito à cidade, que é o que eu pretendo conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né? Não sei o termo técnico que se utiliza para nas redes sociais, no YouTube, no Eu também não sei, Spotify. Pedro. Então, Você aqueles acabou que de nos colocar uma acompanham, questão. né? Você acabou de colocar uma questão, um ponto de Hum, interrogação na minha cabeça, porque se for para o Spotify, será um ouvinte, mas e no hum, YouTube? Aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Pronto. ótimo. Então, a ideia é trazer pensar um pouquinho o direito à cidade enquanto direito humano, né? E esse direito à cidade como horizonte de sentido para reorganizar o espaço urbano, para que todas as pessoas que nas cidades vivem possam ter a possibilidade de usufruir dos benefícios da vida urbana e, a partir da utilização desses benefícios da vida urbana, a gente poder assegurar uma existência com dignidade, né? Essas eram as justificativas para o tema, né? Mas a gente também precisa pensar como é que é a vida na cidade, né?
as cidades são verdadeiros ecossistemas, né, onde as pessoas convivem e trabalham, né? Quando a gente fala em convivência, a gente pensa, então, portanto, numa perspectiva de inclusão, né? As empresas desenvolvem suas atividades e uma infinidade de serviços são prestados. Portanto, aqui se insere a economia, se insere o desenvolvimento tecnológico, se insere o meio ambiente, né? E por isso as cidades estão no centro do debate das questões globais, né? Há alguns momentos atrás eu disse que talvez as cidades fossem é, o ponto central do século XXI. E eu diria que as cidades, que o século XXI será o século das cidades, né? Porque me parece que é daqui do espaço urbano, que não é só geográfico, mas é um espaço onde eu posso experienciar as minhas subjetividades e, quem sabe, potencializar a democracia, que se a gente encontre um caminho para a solução das questões globais, para as questões dos problemas que surgem nessa sociedade hipercomplexa contemporânea. Então, a cidade é um sistema vivo, que está o tempo todo se modificando, ele é autopoético, em constante transformação. É um organismo de muitos organismos. Por que muitos organismos? Porque somos seres que vivem na cidade, que se interrelacionam, que constroem e produzem o tempo todo, né? E nesse aspecto eu gosto sempre de trazer uma questão que as pessoas dizem assim: ah, a inteligência artificial vai substituir os humanos em muitas atividades, vai substituir os humanos no direito. E eu diria que, pelo menos no estágio atual, a inteligência artificial só olha para o passado, né? Pensar, construir, produzir, planejar, isso ainda é uma característica exclusivamente dos humanos, né? A sensibilidade, a empatia, a emoção, a compreensão do outro, a alteridade. Acho que construção ainda é algo que nos é exclusivo. E a inteligência, a tecnologia, ela tem que ser utilizada como ferramenta para desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do humano, e não o contrário, né? Então, a cidade é um organismo de muitos organismos que vivem e convivem no espaço urbano, construindo histórias, né? Vidas, projetos, ressignificando o mundo. A gente não pode esquecer dessas características quando se pensa cidade, quando se pensa o direito da cidade, porque histórias são aquilo que caracterizam o pertencimento das pessoas na localidade em que elas vivem. E o pertencimento é que faz a construção da coesão e a preocupação com o cuidado, com o desenvolvimento daquele local em que lá habitam, né? Então, histórias, vidas, projetos, né? Isso faz parte tudo de se buscar uma existência com felicidade, né? Até puxando um pouquinho da filosofia de Aristóteles, que ele falava que vida feliz é a vida e é participar das decisões na cidade, né? Buscando as decisões que de fato são importantes para a cidade, né? A gente podia até dizer, em uma perspectiva emotiva, que o direito à cidade também é o direito à felicidade, porque se eu ter uma vida boa na cidade, né? Eu vou ter uma vida feliz, né? Então, a cidade e a humanidade evoluem interconectadas, especialmente em tempo de tecnologia, de forma que interagem reciprocamente em processo de construção, significação e evolução. As cidades falam, se comunicam a partir da arquitetura, do urbanismo, do design, né? Essa comunicação é muito bacana, né? E pena que a gente não utilize slides, porque eu digo que eu moro em Barra Bonita, uma cidade pequena do interior de São Paulo, de imigração italiana, que tem uma ponte. E a ponte liga Barra Bonita com Igaraçu do Tietê, e essa ponte ela passa pelo rio Tietê, né? Ela foi construída em 1915, ela veio montada da Alemanha, ela chama Ponte Campos Sales, e ela foi construída pelo então presidente exatamente para facilitar o escoamento da produção de café na época. É uma ponte muito bonita, uma ponte de arco, né? E é uma ponte que liga duas margens, né? E essas margens só passam a ter sentido a partir dessa conexão. E projetar essa ponte a partir da realidade que nós temos, e a palavra conexão é aquilo que nos liga com outras pessoas, com outras histórias, com outros locais, e ela não interfere no percurso do rio. Então, é uma conexão tranquila. Ela liga dois pontos e permite que o rio siga a sua trajetória, né? Então, ela tem essa característica metafórica de conexão, mas ao mesmo tempo ela tem essa característica clara de inclusão e tecnologia para a época, que era o que tinha de mais moderno. E o que é bastante interessante é que na década de 80 se pretendia desenvolver a hidrovia Tietê-Paraná.
E a ponte era um empecilho, porque ela é uma ponte muito antiga, muito estreita, baixa, né? Então se apresentou um projeto para derrubar a ponte e construir uma ponte nova. A população da cidade se revoltou, porque é algo que marca a identidade e a história da cidade, né? Que se vê como empreendedores que atravessaram o Atlântico para construir suas vidas, né? Mesmo a gente sabendo que a imigração não são só histórias bonitas, né? Tem uma dor dentro delas, né? E não permitiram que a ponte fosse derrubada, né? E foi necessário fazer um canal lateral para que as embarcações de transporte de mercadoria e produção agrícola não fossem atrapalhadas pela ponte. Então, o que mostra que dentro da cidade é possível ter participação, ter potencialização de processos democráticos, onde a vontade popular se faz presente, né? Então, os dois exemplos que eu trago é Barra Bonita e Braga, que lá eu estive, e lá tem um portão sem porta, que é o Arco da Porta Nova, que é um portão da Idade Média, que quando ele ficou pronto já não existia mais as guerras, não existia mais as disputas entre as cidades. E na época eu falei, bom, se não tem mais, então não precisa colocar o portão. E é uma cidade que tem um portão sem porta, e que a mim diz muito, é uma cidade que está aberta a todos. Todos que lá vão podem ser muito bem recebidos, por isso que eu digo que a cidade fala. Então, um portão sem porta é uma cidade que está aberta a todos, é uma cidade que tem uma ponte, essa ponte caracteriza o processo de desenvolvimento, é uma cidade que tem identidade, que tem história, que se conecta, que não está fechada. Então, a arquitetura da cidade pode dizer se ela é uma cidade inclusiva, se ela é uma cidade preocupada com o desenvolvimento, né? Depois dessas histórias, né, como eu disse que histórias são importantes, né, e eu acho que para contextualizar o direito à cidade, significar muitas das perspectivas que ele se desdobra, a gente já vai caminhando para a temática proposta, né, e peço desculpas até por contar essas histórias, mas eu acho que são importantes de cidade a gente está falando. Então, quando a gente olha uma cidade, a gente já sabe quem são as pessoas que ali vivem, né? Então, a temática proposta é direito às cidades, cidades inteligentes e sustentáveis. O que, num primeiro momento, pode parecer que são temas distintos, né? Mas, na verdade, são temas interdependentes. Uma vez que hoje não é possível se pensar uma cidade inteligente que não seja sustentável, né? E é nesse aspecto que entra o direito à cidade, como um direito que será o fio condutor para a reorganização dos espaços urbanos, de modo que eles sejam inteligentes, resilientes, seguros, inclusivos, sustentáveis e virtuais. Porque dessa maneira a gente vai conseguindo facilitar o acesso da população a uma série de serviços e potencializar a participação de todos e todas nos processos de construção de decisão, né? Então, a questão inicial que se coloca é que se o direito à cidade é um direito subjetivo, é um direito subjetivo em que o titular seja aquele sujeito que vive no espaço urbano, ou se é um movimento, né? Um movimento que luta por melhores condições de vida, né? A questão central, então, portanto, é saber se de fato a gente pode pensar o direito à cidade enquanto um direito juridicizado, em que se eu tiver a violação dele, eu posso ir ao judiciário e reivindicar a sua aplicação no caso concreto ou numa ação coletiva, enfim, né? Então, para compreensão melhor do tema, eu vou fazer um breve histórico da utilização da expressão direito à cidade e, eventualmente, o seu reconhecimento dentro do sistema normativo brasileiro, né? A expressão direito à cidade aparece pela primeira vez com Henri Lefebvre, em 1968, na França, né? No mesmo ano em que os estudantes franceses protestaram, apoiados por operários intelectuais, para reivindicar o direito a transformar as relações de poder. É um movimento estudantil que busca melhores condições de vida urbana, melhor distribuição do espaço urbano, né? E surge com Lefebvre na perspectiva de condição de possibilidade para a superação da crise da cidade, né? Então a gente tem que pensar que a cidade vivenciou ao longo de sua história muitas crises. E a cidade industrial, que foi organizada a partir da Revolução Industrial, ela chega no ápice da sua crise em 68, e Lefebvre pensa o seguinte: a gente só vai conseguir ter uma vida urbana de qualidade se a gente pensar um direito à cidade, né, que possibilite a todos e todas que nas cidades vivem usufruir dessa cidade da melhor maneira possível, né?
Então, ele concebeu o direito à cidade como direito ao encontro, como direito à criação, como direito à participação no processo de construção do espaço urbano. E aqui eu quero destacar que me parece que esse final é o que nós temos talvez de mais importante do conceito, né? É a participação no processo de construção no espaço urbano, que é dizer em qual cidade eu quero viver, né? Qual é a cidade que eu quero habitar, qual cidade que eu quero experienciar os projetos de vida, uma existência com dignidade, né? E ele segue dizendo que o direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos, do direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitar e ao habitar. Então, perceba, não é só ter uma casa, não é só ter uma moradia, mas eu também tenho que habitar aquele espaço urbano, né? E destaca especialmente o direito à obra, né? Que é consequência de eu participar do processo de construção do espaço urbano, né? E o direito à apropriação, que nada tem a ver com o direito de propriedade, mas tem a ver com o direito de eu me apropriar dos bens urbanos que a cidade me oferece, né? Certa vez, professor Rui, eu vi uma matéria, acho que foi um pouco antes da pandemia, que num quadro comparativo com duas meninas que moram na cidade de São Paulo. E tinha uma que morava, salvo engano, em Pinheiros, e tinha uma que morava na periferia. E a menina, a adolescente, a aluna, ela disse que ela nunca tinha frequentado a Avenida Paulista, enquanto para aquela que vivenciava uma classe econômica mais favorecida, conhecia a Paulista e a frequentava com frequência. Então, aí a gente tem uma negação de utilização e usufruto do espaço urbano para convivência. Muito claro, que afeta claramente a formação das pessoas, seja com capital simbólico, com capital cultural, e isso que o direito à cidade busca, de alguma maneira, é possibilitar que todos se apropriem daquilo que na cidade é produzido, né? Lefebvre destaca também que o direito à cidade é o direito à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontros e trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e o inteiro desses momentos e locais. Então, assim, a gente precisa ter uma cidade que todos possam usufruir, que todos possam se beneficiar de todos os espaços, né? Que não sejam espaços destinados para a elite, espaços destinados para aqueles que não estão em classes sociais e econômicas mais favorecidas. Portanto, o direito à cidade, assim como a cidade, né, é um direito em constante transformação, porque a gente não consegue definir efetivamente quais são as necessidades materiais que os indivíduos que na cidade moram precisam, né? Então, conforme novos bens, novas tecnologias, novas possibilidades de existência vão surgindo, esses direitos têm que ser compartilhados, né? Hoje de manhã eu assisti uma entrevista do Jamil Chad e ele trazia como exemplo o desenvolvimento, o salto na expectativa de vida e que isso se deu com melhores qualidades de vida e muitos apontam com o desenvolvimento do antibiótico, de medicamentos, né? E ele faz uma questão central, né? Se esse desenvolvimento tecnológico da saúde, da medicina, não fosse distribuído a todos e todas, esse salto qualitativo de expectativa de vida não teria sido possível, né? Então a gente tem que pensar que tudo que a gente produz na cidade tem que ser de uma maneira compartilhado com todos que nela vivem, porque a concentração e a não distribuição dos bens produzidos pela humanidade gera exclusão, né? Nessa perspectiva do direito à cidade, dessa questão das reivindicações, a gente pode dizer que ele, na perspectiva de Lefebvre, é uma queixa e uma exigência. E, portanto, ele se amolda nesse processo de constante ressignificação do direito para atender à emergência de uma urbanização não planejada, né? Porque no Brasil a urbanização não se deu de uma forma planejada, ela aconteceu num processo de industrialização em que houve um êxodo rural sem que se pensasse exatamente de que maneira as pessoas seriam recebidas na cidade, por isso que a gente tem tantas áreas não regulares, né? E em constante transformação.
que, ao excluir os indivíduos das potencialidades da vida urbana, não lhes permitem experimentarem todas as suas possibilidades de existência, né? E acho que isso é algo que a gente tem tanto na contemporaneidade, que as pessoas têm tentando descobrir de que maneira que elas podem ter uma vida feliz, e a gente tem que colocar o direito nesse instrumento de possibilidade de realização dessas vidas, né? Então, a partir desse processo de expansão, e aí já entrando já na resposta de se o direito à cidade é um movimento ou, de fato, é um direito subjetivo, o Brasil traz uma contribuição muito importante, né? O Brasil foi a primeira Constituição a positivar o direito à cidade, né? Então, nessa atribuição de sentido e significado, né, do direito à cidade, a gente tem que analisar o texto funcional. E a fonte do direito à cidade no sistema jurídico brasileiro é o artigo 182 da Constituição. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição brasileira a tratar do tema política urbana e a reconhecer as funções da cidade, né? A incorporação da política urbana e do direito à cidade pelo Constituinte de 88 decorreu da participação efetiva de movimentos sociais, especificamente o Movimento Nacional da Reforma Urbana, que apresentou emenda de iniciativa popular com reivindicações sociais sobre moradia, transporte, saneamento urbano, entre outros direitos relacionados com a vida urbana digna. Então, aqui a gente faz um paralelo com Lefebvre, né? Se o direito à cidade é participar dos processos de construção da cidade, dos processos de tomada de decisão, que ele chama de direito à obra, aqui a gente vê reivindicações da sociedade civil para a inclusão no texto funcional de 88, pela Assembleia Constituinte, de uma emenda de iniciativa popular, onde tem como foco a reforma urbana e a melhoria da qualidade de vida na cidade. O que, de alguma maneira, também dialoga com aquele exemplo da ponte Campos Salles, em que a população se uniu e não permitiu que a ponte fosse derrubada para a construção de uma ponte, e cá ela está desde aquela época e continua sendo uma atração turística e patrimônio histórico cultural de Barra Bonita. Então, eu gosto de enfatizar que o direito à cidade, como um direito em constante processo de ressignificação, ele tem como característica principal a reivindicação. A reivindicação. E ainda que não seja foco da nossa apresentação, me lembra as palavras do jurista espanhol Herrera Flores sobre o conceito de direitos humanos, e que direitos humanos não seria um conceito, seria um processo, né? Um processo inacabado de luta constante para garantia de que todos os bens materiais produzidos fossem incorporados para a utilização de toda a sociedade, de todos os indivíduos, né? Então, primeiro surgem os bens materiais, depois surgem os direitos para garantir o usufruto dele. E assim é com o direito à cidade, o tempo todo com reivindicações. Mas ainda para contar um pouquinho da história da inclusão dele na Constituição de 88, com a instalação da Assembleia Constituinte, por meio de uma emenda popular, tem-se a primeira vitória com a definição do capítulo 2 do título 7 da Constituição Federal de 88, dos artigos 182 e 183 sobre política urbana. O artigo 182 define que a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo poder público municipal, e aqui ela coloca o executivo municipal com um papel importante, né, na organização do espaço urbano, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, que é cumprido quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor. E nesse ponto, especificamente, já que a gente tem bastante profissionais do direito acompanhando o canal de transmissão dessa cimeira, fica um alerta que é uma área de desenvolvimento, inclusive profissional, porque muitas vezes o que falta aos pequenos municípios é tecnicidade para a implementação de legislações brasileiras que são muito boas, né? O que falta é conhecimento, né? Muito mais do que vontade política, me parece que falta conhecimento sobre a legislação e como utilizar os instrumentos de intervenção urbana que o sistema jurídico brasileiro já nos oferece, né? Então, ainda voltando, então, portanto, na nossa Constituição, o artigo 183, por sua vez, define instrumentos para promoção da regularização fundiária, em especial a possibilidade de uso capião do imóvel urbano, né?
Eu acho que, mais uma vez, professor Rui, é importante a gente não se esquecer que a participação popular foi fundamental para a juridização do direito à cidade, né? E aqui a gente consegue identificar claramente aquela perspectiva do direito à obra já proposto por Lefebvre, que ainda que fosse naquele momento pensado como uma cidade utópica, como um movimento para melhores condições de vida, de fato ele é um inspirador para a gente pensar o direito à cidade, porque o direito à cidade sem essa característica, a gente pode ter uma cidade standardizada, onde não se verifica de fato que tipo de cidade as pessoas daquela localidade querem, né? Então, a participação da sociedade civil no reconhecimento jurídico do direito à cidade demonstra a emergência de novos atores no processo de construção de decisões jurídicas, além do Estado, e que demonstram a necessidade de ampliação da cidadania. E essa característica de ampliação de atores nós temos em muitas outras possibilidades e atuações no direito, como o reconhecimento das empresas como destinatária da efetivação dos direitos humanos, como a chamada das organizações sociais e civis para o debate de que tipo de direito eu quero produzir no âmbito do Congresso Nacional, ampliação das fontes jurídicas com códigos corporativos, com soft law, com autorregulação privada. Então, a gente tem todo um horizonte, né, de desenvolvimento na área do direito, né, que, de alguma maneira, começaram, né, com o direito à cidade e com essa ampliação da cidadania e dos atores, né, no processo de construção jurídica das decisões adequadas para os problemas urbanos, né? Então, o modelo de gestão do espaço urbano precisava ir além do Estado, reconhecendo o protagonismo das pessoas que gerem decisões coletivas na contraposição entre a cidade habitada e a cidade como propriedade. Então, a gente tem uma convergência, né? Uma convergência de interesses. E o direito tem que ser aquela mediação entre os interesses econômicos e os interesses da população, né? Uh, Além de ter sido a primeira Constituição brasileira a tratar do assunto, eu peço desculpa se estou falando um pouco rápido, é porque o tempo não é tão extenso e tem tantas coisas a dizer, né? A tratar da política Conceda-me uma urbana, parte, Camilo. né? Você está, não é uma conferência, você está ministrando uma aula magna. Despreocupa-te com relação ao tempo e eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham concordam comigo. Eu quero que você, Ok, no seu tempo, e fique à vontade. tá bom, eu agradeço. Então, além de ter sido a primeira Constituição brasileira a tratar do tema política urbana e reconhecer as funções da cidade, o Brasil foi o primeiro país do mundo a positivar o direito à cidade, né? Porque e acaba sendo uma fonte normativa importante, porque as questões urbanas, os problemas urbanos se manifestam mais nos países de desenvolvimento. E a gente chamar a atenção do mundo para a existência de um direito à cidade e que os países de desenvolvimento reclamam, né, reclamam a existência desse direito para poder, de alguma maneira, tornar o espaço urbano mais equitativo, é dizer assim, olha, existe um direito humano à cidade, e se é um direito humano, é um direito de todos aqueles que nascem enquanto humanos e que ele acaba tendo repercussão em todas as potencialidades da vida, né? Então, a constitucionalização do direito à cidade é o primeiro momento de atribuição de sentido e significado desse direito, que, a partir das mudanças sociais, climáticas e tecnológicas, vai exigir do direito novas construções de sentido, né? Então, a gente pode chamar de momento ou etapa de desenvolvimento histórico do direito à cidade a constitucionalização dele pela Constituição de 88. E a gente não para por aí, né? Porque depois da Constituição de 88, a gente teve o Estatuto da Cidade, né? Então, assim como o reconhecimento e constitucionalização do direito à cidade foi um avanço importante, sendo destacado como o primeiro momento ou fase da sua judicialização, a expansão de sentido produzida pelo Estatuto da Cidade pode ser identificada como um segundo movimento. E o que o Estatuto da Cidade trouxe de diferente em relação ao texto constitucional? Ele trouxe um adjetivo. Então, a partir da Lei 10.257 de 2001, eu tenho direito à cidade sustentável. Então, eu acrescento o adjetivo da sustentabilidade no,
no conceito de direito à cidade, né? Então, a partir de 21 a gente já começa, a partir de 2001 a gente já começa a falar em direito à cidade sustentáveis. Então eu tenho que trazer esse viés da sustentabilidade para esse conceito de direito à cidade, né? E o que são cidades sustentáveis? Né? São aquelas em que o desenvolvimento urbano ocorre com ordenação, algo que nós não tivemos na urbanização brasileira, né? Tanto que, se a gente pegar até a década de 70, a gente só tem espaços urbanos ordenados e regularizados nas áreas mais ricas das cidades. E as periferias não têm essa regularização. Tanto que o uso capião urbano e coletivo, que o Estatuto da Cidade traz depois, é muito importante para a regularização fundiária, né? Então, as cidades sustentáveis são aquelas em que o desenvolvimento urbano ocorre com coordenação, ou seja, a gente vai buscar corrigir um problema fático, né? Sem causa de destruição. Então, a gente busca pensar em soluções da vida urbana em que o meio ambiente seja um ponto importante no processo de tomada de decisão, sem degradação, possibilitando uma vida urbana digna para todos. Em tempos de aquecimento global, a gente vê o quão importante ter árvore, o quão importante ter planejamento urbano, ter vias urbanas verdes, né? Pensar a cidade a partir de uma outra perspectiva, né? E o inciso primeiro, ele assegura juridicamente a garantia do direito a cidades sustentáveis, como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Percebam, né, que o texto normativo do Estatuto da Cidade, ele fala numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. E hoje a gente já tem um outro olhar sobre uma questão que seria o princípio da equidade intergeracional, que é algo que já ganhou um pouco mais de corpo em relação ao desenvolvimento sustentável, mas traz essa questão de que a gente tem que pensar nas futuras gerações, o que a gente vai deixar para elas. Mas olhando todos esses direitos, né, que são destacados pelo Estatuto da Cidade, a gente vai pensar então que o direito à cidade comporta todos eles, porque todos eles estão dentro do direito à cidade, né? Então, de alguma maneira, a gente já começa a identificar a natureza jurídica, né? Já indicada nas notas introdutórias, né, que o direito à cidade é um direito humano que comporta muitos direitos humanos, né? O Estatuto da Cidade, ele representou um avanço significativo na concretização do direito à cidade. Ele normatizou e ele regulamentou o direito constitucional previsto no artigo 182 e 183, né, e reconheceu o direito à cidade como um direito constitucional coletivo, ou melhor, reconheceu ou não, ele potencializou, né, e significou enquanto direito constitucional coletivo e essencial para a possibilidade de uma vida digna, haja vista que a lei representa uma valorização do princípio da dignidade humana, posicionando, mais uma vez, no cume do ordenamento jurídico constitucional, mediante a efetivação do direito à cidade. E ainda que a cidade faça parte, né, da classificação de meio ambiente como meio ambiente artificial, aqui a gente já começa a pensar o direito à cidade não mais como um componente do direito ao meio ambiente, mas como um direito autônomo, né? Que a gente pode tratá-lo como direito urbanístico, né? Como direito administrativo, mas também como um direito humano, porque eu tenho direito humano a viver na cidade e, ao viver na cidade, eu tenho direito a todos aqueles direitos humanos que na cidade eu vou ter garantidos ou negados, né? Então, o Estatuto da Cidade, ele tem como princípio irradiador a valorização dos homens e das mulheres que convivem no espaço urbano. Na verdade, ele tem um princípio irradiador da valorização de todos aqueles que convivem no espaço urbano, como sujeito ativo nas escolhas e tomada de decisão das questões urbanas, o que evidencia como horizonte de possibilidade o fortalecimento da democracia e da governança participativa. Aqui a gente usa o tema, a expressão governança participativa, mas como um processo de tomada de decisão, em que todos os atores são chamados a participar para definir essas escolhas. Seria aquela perspectiva da Agora Grega, né? Só que lá não participavam mulheres, idosos, crianças,
só participavam os cidadãos, né? E aqui seria um processo em que todos seriam chamados para decidir, né? Seria mais uma grande ágora, né? Então, a destinação do espaço urbano vai além, né, do espaço geográfico, né? A partir dessa concepção do Estatuto da Cidade, né? Ela ressignificou a concepção da cidade porque englobou dimensões subjetivas e direitos individuais que orbitam os projetos de vida e a proteção da dignidade das pessoas, de modo a ser uma nova compreensão da observação da cidade enquanto direito coletivo. Só que a gente vai avançando, a gente não para, né? A sociedade muda, a cidade de 2001, veio pandemia, veio uma série de coisas, veio o desenvolvimento tecnológico exponencial, né? Veio a Agenda 2030 da ONU, com objetivos de desenvolvimento sustentável para que a gente possa transformar os espaços urbanos em ambientes, em espaços inclusivos, seguros, resilientes e inclusivos, né? E veio também a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é um documento muito bem elaborado e que, inclusive, foi base de estudo do projeto Smart Cities and Law para pensar soluções para os municípios portugueses e para apresentar uma proposta de carta portuguesa para cidades inteligentes. E aqui, nesse ponto especificamente, que eu insisto, né, que a legislação brasileira, em relação às cidades, ela é muito boa. Nós temos a norma constitucional, que já diz sentido, e a fonte normativa do Estatuto da Cidade e de uma série de outras regulamentações que desencadeiam nesse momento na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E que eu ouso dizer que a maioria dos municípios não a conhece. E que ela apresenta os caminhos para se transformar as cidades em cidades inteligentes, né? E como seria essa cidade inteligente, portanto, essa Smart City, né? Ou esse terceiro movimento de ressignificação do direito à cidade? É esse direito à cidade sustentável, que dialoga com a Agenda 2030 e com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E aqui a gente pode destacar, então, como elementos estruturantes e não estandardizantes, né? Isso que é importante dizer, nós não queremos cidades iguais, nós queremos identificar em cada cidade esses elementos para poder dizer se elas são inteligentes ou não, né? A partir de um modelo apresentado, que seriam aqueles objetivos trazidos pelo ODS 11, que seria inclusão, segurança, sustentabilidade, resiliência e a virtualidade, né? Porque a inclusão perpassa não só pela inclusão social, mas pela inclusão virtual. E lembrando que inclusão virtual necessariamente a gente precisa ter um letramento digital, que é ensinar as pessoas a utilizarem a tecnologia, inclusive os limites dela nas redes sociais e na utilização dessa tecnologia. E o que a Carta Brasileira traz de conceito, né, para cidades inteligentes? A Carta Brasileira diz o seguinte: cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados, das tecnologias da informação e comunicação. Então, o que a gente tem aqui? Inclusão, a gente tem sustentabilidade, a gente tem segurança, não só concreta, mas virtual, com proteção de dados e utilização adequada de tecnologia de informação e comunicação. A gente tem resiliência e a gente tem a virtualização da cidade. Mas a virtualização da cidade é só um elemento, não o elemento fundamental. A vida continua existindo concretamente, nas trocas, experiências concretas, na vida urbana renovada, né? Então, esse terceiro movimento, ele ganha um pouquinho mais de sentido com a tecnologia, né? Lembrando que a tecnologia tem que ser utilizada para que a gente possa desenvolver ferramentas de participação, de melhoria de qualidade de vida e não de exclusão. Porque senão acontece, como o Jamil Chad destacou, que a gente não vai ter a melhoria e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente vai ter o quê? Aumento da segregação por conta de um uso inadequado e não compartilhado do desenvolvimento tecnológico virtual. Aliás, também não é tema, mas fica aí para se pensar que talvez o Wi-Fi, né, o uso de internet de banda larga por todos e todas, venha a ser também um direito fundamental a pensar na perspectiva de Herrera Flores, que a gente precisa primeiro ter a produção
e depois o reconhecimento enquanto direito, porque se a gente quer um e-governance, se a gente quer mais participação, como é que as pessoas vão participar? E a educação também é fundamental, porque senão a gente vai ter uma sociedade que participa, mas não sabe do quê, né? Então, percebe como todos os direitos estão conectados, né? E essa cidade inteligente é um desafio gigantesco, né, de reorganização do espaço urbano, mas a Carta Brasileira, enquanto instrumento de soft law, ela vai dando indicativos, né? E pensando nessa perspectiva de novos atores, né, novas fontes do direito, a gente precisa pensar talvez que, ainda que seja soft law, a gente consegue a aplicação dessas normativas previstas na Carta a partir de outras fontes jurídicas de hard law. Então, dizer assim, não dá para aplicar a Carta porque não tem força normativa, mas ela só pegou outras é, previsões jurídicas existentes, direitos reconhecidos, e construiu um conceito, né? Então, me parece que a gente pode dizer, portanto, e responder aquela pergunta que nós temos um direito. Nós temos um direito à cidade. Nós temos um direito constitucional à cidade. E ouso dizer mais, nós temos um direito humano à cidade inteligente, que a gente passou por 3 processos de ressignificação e reconhecimento dessas necessidades humanas, né, para transformar e ressignificar esse direito de modo que ele possa o quê? Contribuir para a reorganização de espaços urbanos que já não são mais são tão do futuro, que eles têm que ser efetivamente do presente. A gente fala em cidades do futuro, mas para a gente chegar no futuro, a gente precisa começar a transformar o espaço urbano desde já, né? Então, a gente pode destacar, portanto, que o direito à cidade inteligente, enquanto direito humano, dialoga com todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, e inclui todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, que já estão regulamentados nos tratados internacionais de direitos humanos, e por essa razão é importante esse diálogo entre fontes para sua significação atual e para atender aos reclames da comunidade nacional e internacional, e um diálogo com o ODS 11 da Agenda 2030, né? E nesse aspecto, o fortalecimento e a ampliação da cidadania no contexto local, impulsionado pelas novas tecnologias, né? E aqui a gente destaca a questão da inclusão digital, é o caminho por meio de uma governança moderna e participativa para a reconstrução dos espaços urbanos inteligentes. A governança local e participativa é a materialização do direito à obra, descrito por Lefebvre e com a participação dos habitantes das cidades no processo de tomada de decisões de interesse local. A humanização dos espaços urbanos, com a finalidade de humanização das cidades, a partir do modelo de Smart Cities, né, estruturados a partir de um plano de transição digital, inclusão, sustentabilidade, resiliência e segurança, bem como a ressignificação do direito à cidade para um direito à cidade inteligente, orientado pelos direitos humanos, né, que é o fio condutor de orientação desse direito à cidade inteligente, para garantir que a gente não tenha exclusão, né? Então, quando a gente fala em conflito de interesses, o que pode mediar e apresentar soluções é a aplicação dos direitos humanos, né? Então, essa ressignificação exige especial atenção do sistema do direito e dos profissionais do direito, que são fundamentais para a efetivação e transformação desses espaços urbanos. Eu teria um pouquinho mais de coisas para falar, mas acho que a gente está se alongando, né? Então, eu queria só destacar que as Smart Cities, como modelo de cidades do futuro, ecologicamente sustentáveis, a partir da utilização da tecnologia, deverão preparar-se para lidar com as mudanças do clima, com foco na promoção da qualidade de vida da população. Então, me parece que aquela característica da ODS 11, da resiliência, é fundamental para enfrentar. É aquela cidade que está preparada para lidar com a ocorrência, com a emergência de desastres naturais e encontrar respostas e soluções muito rapidamente, né? E a governança também se coloca, porque se é um processo de tomar decisão, as pessoas que moram em áreas de risco ou em áreas de potencial problemas urbanos decorrentes de desastres climáticos, né, de alguma emergência climática, elas têm que saber que ali tem o risco, quais são as medidas necessárias em caso vier a acontecer, como estar preparadas para lidar com ele e também participar do processo de tomada de decisão, porque isso vai impactar na vida delas, né? Até inclusive com realização de obras públicas que possa afetar a vida delas diretamente, né? Então, as cidades inteligentes elas devem ter como elementos estruturantes
para lidar com essa complexidade, né, de mudanças climáticas, desenvolvimento tecnológico, né, pandemia, né, elementos estruturantes como a inclusão, a resiliência, a segurança, a sustentabilidade, né? E a inteligência da cidade não é o aspecto virtual, mas é utilizar todos esses elementos estruturantes de modo que seja o benefício para toda a população, para encontrar respostas adequadas e coletivas para a gestão pública em situações emergenciais, né? Então, a sustentabilidade necessariamente está no centro da cidade. E eu já vou me encaminhando para a conclusão, professor Rui, e eu fiz uma conclusão um tanto quanto diferente, e utilizando a perspectiva de Platão e Aristóteles sobre a cidade, né? Então, Platão, né, comparava a cidade a uma imagem do mundo, né? Ele vê na cidade uma imagem do mundo, ou antes do cosmo, um microcosmo, né? O tempo e o espaço urbanos reproduzem na Terra a configuração do universal, tal como a filosofia descobre, né? Então, se a cidade reproduz a imagem do mundo, compreender o mundo e seus problemas necessariamente perpassa por compreender as cidades. Por isso que eu disse lá no começo que talvez a cidade também seja, ao mesmo tempo, um ponto em que a gente produz lixo, consome energia, produz gases do efeito estufa, mas compreender esses problemas também seja o ponto de partida para a gente encontrar essas soluções, que são soluções locais que podem emergir como soluções globais, como a gente viu na época da pandemia, né? Na época da pandemia, as ações empregadas pelos prefeitos acabaram tendo soluções mais efetivas do que se pensar espaços maiores. Então, esse diálogo entre o poder local é muito importante para a gente encontrar soluções globais, né? Por outro lado, Aristóteles, discípulo de Platão, mas com visões diferentes, um tópico idealista e o outro empirista, né? Descrevia a polis como uma sociedade política, né? Ou seja, a felicidade enquanto finalidade da existência humana só é alcançada por meio do pensamento que se materializava pela participação na vida política que se realizava na cidade. A ideia de vida feliz a partir de Aristóteles, o ideal urbano que se buscará durante toda a evolução da história da existência humana, nesse condomínio universal que se denomina planeta Terra, o que se transformou e significa constantemente é o significado de vida feliz, ou melhor, de vida com dignidade, né? Diferentemente de Platão, que descreve a cidade como espelho do mundo, Aristóteles destaca como condição de possibilidade para a felicidade, né? Então, tanto Platão quanto Aristóteles situam a cidade como pontos centrais e importantes, seja para se pensar o problema do mundo, os problemas do mundo, seja para a gente poder ter uma vida feliz. E vida feliz é uma vida com participação na política da cidade, é participar do processo de tomada de decisão nas questões de interesse público na polis. Eu espero, de alguma maneira, ter deixado algumas reflexões, ter atendido a, a, a ao objetivo do convite proposto, né? E, e agradeço mais uma vez a oportunidade para falar de um tema que a mim é muito que eu gosto muito, né? De pensar, refletir e conversar sobre ele. Professor Camilo, muitíssimo obrigado pela tua aula magna, pela palestra, pela tua contribuição hoje. E eu sei que não está no script, mas observando aí a nossa paixão conjunta pela filosofia do direito, e você citando Aristóteles e o conceito da polis, eu gostaria de ouvi-lo pelo menos mais 2 minutinhos se nós poderíamos compreender o direito à cidade como uma retomada contemporânea da noção aristotélica da polis, só que agora mediada pela tecnologia. O que você pensa a respeito? Eu acho que nessa revolução das cidades e a recolocação da cidade como como o século das cidades, né? Me parece que a tecnologia nos permite situar a cidade naquela cidade antiga grega, só que com ampliação da participação das pessoas. Só que também os interesses agora são diferentes, né? Há uma linha muito tênue entre o que é interesse privado e o que é interesse público.
E muitas vezes os interesses privados, aparentemente ou exclusivamente privados, eles não são. Eles são interesses públicos, porque quando nós vamos ter um investimento para a utilização do meio ambiente, para a exploração de atividade econômica, há uns anos atrás, isso parecia um interesse exclusivamente privado, que passando pela tramitação e autorização dos órgãos públicos, não teria relação com os interesses dos habitantes da cidade ou da população em geral. E esse interesse privado hoje, ele não é exclusivamente privado, porque ele afeta o quê? Afeta o meio ambiente. E o meio ambiente é o quê? É um interesse que se dissipa por toda a coletividade, né? Que se difunde melhor por toda a coletividade, né? Então a gente precisa trazer para essa nova polis mais atores, né? Ou seja, uma ampliação que a tecnologia nos permite, não se esquecendo que a gente precisa do investimento em educação de qualidade para que as pessoas possam compreender, né, o cenário concreto e não o cenário virtual, né? E a gente precisa também de um letramento digital, porque muitas vezes a gente não conseguiu nenhuma alfabetização adequada de toda a população e já deu tecnologia a todos, sem ensinar que todos possam usufruir. Isso não tem nenhum conteúdo de preconceito. A gente aprende tudo na vida. A gente tem que ter letramento virtual, a gente tem que ter letramento de gênero, a gente tem que ter letramento racial, a gente precisa ensinar as pessoas o que se pode, o que não se pode fazer, né? Então, essa educação não é só educação formal, mas uma educação de letramento tecnológico e criar mecanismos, por isso que eu disse que a internet de banda larga talvez seja um direito humano fundamental a ser reconhecido a todos, e me parece, sim, que trazendo não só mais interesse público, mas esses interesses privados que se interrelacionam com o interesse público, é uma forma da gente situar a cidade como aquele ideal da cidade antiga grega, onde as questões importantes eram decididas na ágora, e aquilo sim era o que fazia o indivíduo um cidadão. Tanto que na Grécia Antiga, as pessoas que se interessavam exclusivamente pelas suas questões privadas eram chamadas de idiotas, né? Então, É, o interesse privado estava numa posição inferior do interesse público. E a felicidade de Aristóteles só se realiza quando eu me preocupo com as questões públicas. exato. Camilo, Acho que é isso. muitíssimo obrigado. Respondeu assim, nas minúcias, como eu já esperava de ti. E aqueles que nos acompanham, como o Camilo já deu um spoiler, que nós nos conhecemos há mais de 20 anos, inicialmente por conta aí do direito do turismo, que à época obrigava, como ele realmente apontou, por uma autonomia, com o passar do tempo. Eu entendi que isso não seria possível e hoje retomo essa discussão por uma perspectiva da filosofia do direito, né, apoiado e incentivado pelo querido professor Lênin Streck, que eu deixo um abraço aqui, meu e do Camilo, ainda que ele não tenha falado, mas eu deixo. Uhum. E Camilo, muitíssimo obrigado pela aula, pela oportunidade, por responder essa pergunta. Eu confesso, eu teria mais umas 20 aqui, mas nós ficaríamos a tarde toda. Uhum. E o que nós devemos fazer, sim, é sair do ambiente virtual e nos encontrarmos no presencial. Fica o convite desde já para que possamos nos reencontrar, seja Isso. num evento, seja num almoço. Enfim, você é uma pessoa que eu quero muito bem e admiro, seja por sua trajetória profissional, acadêmica e mesmo pessoal. Você é um exemplo para todos que nos acompanham. Aqueles que não conheciam o professor Camilo, está aqui, professor Camilo Stangerlin Ferrarese. Muitíssimo obrigado por participar conosco do terceiro Summit ESG do Badaró de Luca. E as palavras finais para aqueles que nos acompanham são tuas. Eu agradeço mais uma vez, professor Rui, o convite e a satisfação em revê-lo, né? Parabenizo pela iniciativa de levar o direito ao maior número de pessoas e a problematização de questões da atualidade, tanto para a solução concreta dos problemas da sociedade, quanto se pensar hermeneuticamente o direito, que é fundamental, né? Especialmente nos dias de hoje, né? Que há muitas opiniões e pouca
teoria jurídica, né? Então, parabéns pela coragem de sempre, iniciativa, né? Vanguardista, né? Do debate de temas importantíssimos. E eu espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para as pessoas pensarem no direito à cidade enquanto direito humano, enquanto um horizonte de sentido para a reorganização do espaço urbano para cidades inteligentes, que essas cidades inteligentes sejam espaços e locos de participação popular, de possibilidade de realização de projetos de vida, né? E de, quiçá, né, encontrar as soluções para as grandes questões globais, como as questões relacionadas com as mudanças climáticas, com o avanço indiscriminado das tecnologias e a necessidade de regulação da IA, da proteção de dados, enfim, né? Que de alguma maneira desperte o interesse para essas questões que estão colocadas na nossa existência dessa sociedade hipercomplexa. Muito obrigado, professor Rui, e a todos que nos acompanham. Abraços e até a próxima edição do terceiro Summit ESG.